Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 4. Leremos do versículo 2 ao versículo 6. Nós estamos dando continuidade à série de exposições, já estamos quase encerrando, já temos meditado nesta epístola desde o capítulo 1, e temos aprendido que ela fala acerca da supremacia de Cristo sobre todas as coisas e da suficiência de Cristo para uma vida plena. E estamos na parte prática que mostra como na prática nós vivenciamos a nossa união com Cristo e como nós vivenciamos na prática esta vida cristã, essa nova vida. Nós já vimos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e por isso, na prática, todos os dias, nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena e nos despojar do velho homem, e ao mesmo tempo revestir-nos como eleitos de Deus, santos e amados, de tudo aquilo que pertence a Cristo, das virtudes de Cristo. E em Colossenses 4, versos 2 a 6, está escrito: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez suplicamos ao Senhor que nos conceda a graça de ouvirmos a Tua voz com o coração submisso, atento, capaz de compreendê-la, que o Teu Espírito que a inspirou nos abra o entendimento e a aplique a nosso coração. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, o apóstolo Paulo está aqui tratando desde o capítulo 3 acerca da vida cristã na prática, e devemos lembrar que só é possível viver esta vida que aqui de nós é requerida por causa da união com Cristo. Aqueles que não têm Cristo Jesus, aqueles que não estão unidos a Cristo pela fé, que não o têm como Senhor, podem até de maneira parcial imitar a vida cristã, mas não é possível viver uma autêntica vida cristã sem estar em Cristo Jesus. Por isso, antes de falar da vida cristã, o apóstolo Paulo falou de quem é Cristo no capítulo 1, de 13 a 22, ele fala da sua supremacia sobre todas as coisas. E no capítulo 2, especialmente a partir do verso 8, ele falou da suficiência de Cristo em quem nós já estamos aperfeiçoados. É só porque estamos em Cristo que nós podemos viver uma vida agradável a Deus. E não há outra forma de agradar a Deus senão estando em Cristo. E nós já vimos que Paulo tratou primeiramente de alguns deveres gerais, do verso 12 ao 17, ou seja, deveres que se aplicavam a toda a comunidade dos cristãos, sobretudo começando com a vida em comunidade, com a vida no contexto da comunhão dos santos. Nós vimos também que Paulo tratou dos deveres particulares do verso 18 até o capítulo 4, verso 1, que são deveres particulares, aqueles dirigidos a grupos específicos conforme o papel de cada um, na família ou no trabalho. Ele havia falado sobre filhos e pais, ele havia falado sobre maridos e mulheres, ele havia falado sobre cristãos e empregados, ou patrões, desculpe, e empregados. E agora, depois de falar de como vivemos como cristãos na nossa família e no nosso trabalho, ele volta-se de novo para os deveres gerais, agora falando da nossa vida em sociedade, mas especialmente apontando para duas atividades que são específicas e que são exclusivas da igreja no que diz respeito à sua vida em sociedade. E são essas duas atividades, a oração e o testemunho cristão.
Então, ele está tratando de como nós devemos viver em sociedade, mas ele deixa claro o que é distintivo na nossa vida como igreja. Por quê? Porque qualquer pessoa, mesmo que não seja um cristão ou uma cristã, pode, por causa da presença, da providência de Deus no mundo, ou daquilo que alguns preferem chamar de graça comum, qualquer pessoa pode, de alguma maneira, ser um bom marido ou uma boa esposa. De fato, existem pessoas que não são convertidas, não são regeneradas, e são bons cônjuges, bons maridos, boas esposas, bons pais e bons filhos. Os irmãos devem conhecer algumas pessoas assim, e eu também conheço algumas pessoas assim. Isto ocorre porque Deus não permite que o pecado tenha completo domínio, levando o homem às últimas consequências, mas a sua mão providente refreia nele o mal. Embora aquilo que aquele que não está em Cristo faz, por mais perfeito que seja, não atinge o padrão de justiça de Deus, pois diante de Deus não há justo nem sequer um, e só é possível ser feito porque Deus refreia nele o pecado, e o Espírito Santo cria nele disposições gerais para fazer o bem. Se não fosse assim, o mundo seria insuportável. Mas qualquer um, este é o ponto, pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom patrão e um bom empregado. Existem grupos mesmo, comunidades, que podem trabalhar essa questão dos relacionamentos, sobre como você pode ter um relacionamento melhor, e até trazer, de fato, algumas melhoras no que diz respeito ao aspecto temporal. Porém, existem duas coisas, basicamente, que só a comunidade chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer, e elas fazem toda a diferença, porque estas coisas trazem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Um coaching pode até, de alguma maneira, lhe ajudar a melhorar o casamento, mas ele nunca vai poder pregar a você o evangelho, sem o qual você está fadado à perdição eterna. Somente a igreja como comunidade pode pregar o evangelho de Cristo. E esta é a única mensagem que traz verdadeira salvação ao homem, verdadeira regeneração ao homem. E somente a igreja pode orar e interceder. Então aqui já começamos com a seguinte aplicação. Se somente a igreja pode fazer estas coisas, não existem coisas mais prioritárias na vida da igreja enquanto atividade, enquanto missão, enquanto uma representante de Deus no mundo, do que a oração e a pregação do evangelho. E quando a igreja, sob a justificativa de que tem que, de alguma maneira, promover a justiça social, o que quer que isto signifique, eu nem vou entrar na polêmica da definição, que é questionável, embora a igreja ela possa fazer o bem, praticar atividades sociais, ajudar os necessitados, qualquer comunidade pode fazer isto, mas só a igreja pode pregar o evangelho. E se ela parte para a ação social, mas não prega o evangelho, a igreja se desfigura, porque esta é uma atividade precípua da igreja, e só a igreja pode fazê-lo. E orar também. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, a igreja deve ir para o debate público, deve levar todo o peso da sua fé, ela deve agir na sociedade de maneira clara, visível, mas ela não pode esquecer que sua prioridade é a proclamação do evangelho e que ela precisa interceder por todos os homens, como a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, se você quiser abrir, no verso 1. Antes de tudo, veja, essa é a prioridade. Antes de tudo exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Você quer transformação social? Oração é uma coisa que só a igreja pode fazer. Ele diz ainda que isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos, e ele está falando todos
não indistintamente, mas todas as classes de pessoas sejam salvas e chegam ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aqui está a prioridade da igreja: oração e testemunho. É por isso que o apóstolo Paulo não poderia terminar de maneira melhor, porque doravante o que nós temos são saudações, recomendações e notícias. Ele não poderia terminar melhor acerca de como vivemos a vida cristã, que não mostrando quais as principais atividades que como igreja nós devemos. Então, se uma igreja dá prioridade à ação social em detrimento do evangelismo, se uma igreja dá prioridade a reuniões sociais de quaisquer naturezas, em detrimento da sua oração, esta igreja está deixando de cumprir a sua missão no mundo. É assim que eu quero então chamá-los a atenção para a nossa relação com a oração e com o testemunho cristão. Esse é o tema da nossa mensagem: a oração e o testemunho cristão. E em cada um desses aspectos ou dessas atividades, o apóstolo Paulo traz 4 princípios. Em cada um deles tem 4 princípios que nós devemos observar no que diz respeito à nossa vida de oração. Lembremos-nos, tenhamos em mente, nenhuma oração feita sem a mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor, é aceita ou ouvida diante de Deus, o Pai. Então, só aqueles que estão unidos a Cristo podem, de fato, interceder ao Pai. E é por isso que nós devemos nos concentrar, nos debruçar nesse tema tão importante da oração e do testemunho cristão. E quando ele fala da oração, ele aponta aqui 4 princípios que nós devemos observar, meus irmãos. E o primeiro deles é, se a oração é esta atividade tão importante, nós devemos ser perseverantes na oração. Verso 2, perseverai na oração. Esta palavra perseverai, ela traduz um verbo que na época era utilizado para o ato de amarrar um navio ao cais, por exemplo. Para que o navio não fosse, embora não fosse levado por ventos, mas permanecesse naquele cais até o momento da partida dos tripulantes e dos viajantes. Era preciso amarrar o navio ao cais. Então, a ideia é de apegar-se a alguma coisa. Então, perseverai na oração significa apegai-vos à oração. Apegai-vos à oração. Essa palavra traz a ideia de ser constante. Ser perseverantes na oração é, em primeiro lugar, ser constantes na oração. Esta é uma palavra que descrevia os primeiros cristãos. Na verdade, é uma palavra que, logo no início do livro de Atos, Lucas repete. Por exemplo, em Atos, capítulo 1, por favor, abra lá. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 14. A palavra de Deus diz que, tendo recebido a promessa do Espírito Santo, e essa promessa iria se cumprir, porque Deus é soberano e Deus não mente em suas promessas, mas eles não esperam o cumprimento dessa promessa de braços cruzados. Eles têm uma casa, eles disponibilizam uma casa, e eles entram ali, sobem para um cenáculo, e aqui são mencionados os apóstolos, e além deles algumas mulheres, como a própria Maria, mãe de Jesus, e é dito em Atos 1,14 que todos estes perseveravam unânimes. Eu quero chamar a atenção para o tempo verbal. Perseveravam é pretérito imperfeito, e o pretérito imperfeito descreve uma ação contínua no passado. Ou seja, eles se demoraram em períodos de oração. E a outra palavra é unânimes. Unânime é quando não tem voto contra. Não havia nenhum fazendo corpo mole. Nenhum deles estava ausente deste
desta congregação, desta primeira igreja. Eles estavam perseverando unânimes. E no capítulo 2, no verso 42, após aquele sermão de Pedro no Pentecostes, e após a conversão de pessoas, chegando o número de quase 3.000 pessoas, ao número de quase 3.000 pessoas, mesmo sendo um número tão grande, o verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E de novo, no verso 46, Lucas repete, todos estes perseveravam unânimes. Essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Devemos ser perseverantes, isto quer dizer constantes. Meus irmãos, oração não é uma atividade específica e pontual, e que se dá apenas na formalidade das reuniões de oração, seja das sociedades internas, seja da igreja como um todo. Quando o apóstolo Paulo diz, perseverai na oração, ele está dizendo que a oração deve ser um hábito, deve ser tanto um hábito quanto o comer e o respirar, que o crente deve ser apegado à vida de oração, que ele não só deve separar momentos para orar sozinho e com a comunidade dos santos, mas durante todo o seu dia, o crente precisa fazer da oração um hábito constante. Ele precisa não apenas separar tempos específicos para orar, mas ele precisa ao longo do dia, a qualquer momento, em todo o tempo, estar em oração, em espírito de oração. O crente, obviamente, precisa para isto de disciplina. Isto requer disciplina. Não somos naturalmente inclinados à oração. As coisas do dia a dia, as urgências deste mundo, reclamam a sua atenção. E elas reclamam a nossa atenção. E muitas vezes nós somos levados pelas necessidades do dia e ocupados de tal maneira que nós nos esquecemos da vida de oração. Mas ser perseverante também significa ser persistentes. Essa é outra aplicação da palavra. Não só constantes, mas persistentes. A ideia dessa palavra é de esforço persistente e está aqui subentendida a ideia de obstáculos. Precisamos ser persistentes. Por quê? Porque nosso coração, novamente, é constantemente atraído por preocupações temporais. As preocupações do dia a dia estão entre os espinhos que sufocam a palavra plantada, conforme Jesus nos ensinou na parábola do semeador em Mateus 13. Então, ser persistentes, primeiramente neste sentido de que você precisa insistir até que você tenha uma vida de oração constante. Isto requer persistência. Às vezes, você precisa ser persistente quando você separa um tempo de oração e o seu coração, muitas vezes, se distrai, muitas vezes, dele surgem pensamentos do nada, que atrapalham a sua concentração e você acaba não conseguindo concatenar as suas ideias diante de Deus. Eu não sei quanto aos irmãos, mas isso já aconteceu comigo muitas vezes. Momentos que a gente tira para orar, a gente até, de certa maneira, se prepara, mas pensamentos surgem de todas as direções para nos distrair, e quando a gente se vê, a gente não está mais orando, a gente está pensando em alguma coisa. Eu preciso persistir, eu preciso insistir, eu preciso lutar, eu preciso de repente parar aquele momento e abrir a palavra de Deus e lê-la em voz alta, ou orar a palavra, mas eu preciso persistir. Eu já tive várias vezes em que separei um tempo para orar e passei momentos ali e não consegui me concentrar. Eu me lembro de um dia, e isso não significa que sempre que eu oro é este tempo, não quero criar nenhum mito, nenhuma mistificação, mas eu me lembro de um dia ter passado cerca de 2 horas sem conseguir me concentrar, ajoelhado e
terminei dizendo: Senhor, eu não consegui falar nada, eu não consegui pensar nada, eu não consegui, mas eu sei que eu estava na tua presença e eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Muitas vezes a gente fica distraído, por isso é preciso ser persistente na oração. Como disse certa vez Wesley Duell, que é chamado por muitos foi chamado de apóstolo da oração, ele diz o seguinte: por quanto tempo os discípulos deveriam demorar-se em Jerusalém? Até que do alto sejais revestidos de poder, disse o Senhor Jesus, em Lucas 24, 49. Por quanto tempo Moisés manteve as mãos levantadas em oração? Até que Amaleque foi totalmente derrotado, conforme Êxodo 17, 3. Por quanto tempo Josué manteve a lança dirigida para Ai, enquanto o exército atacava? Até que a cidade fosse destruída, conforme Josué 8, 26. Por quanto tempo Elias ficou de joelhos em oração, com a cabeça entre os joelhos, depois da seca de 3 anos? Até que se formaram nuvens no céu, conforme 1 Reis 18, 44. Por quanto tempo nosso Senhor Jesus ficou no Getsêmani, em oração, até que Satanás fosse derrotado? Por quanto tempo os discípulos continuaram em oração no cenáculo, até que o Espírito Santo desceu sobre eles? E conclui o autor: não importa qual seja o nosso pedido de oração, se Deus nos levou a orar por uma necessidade que acreditamos ser da vontade dele, por quanto tempo devemos orar? Até que a resposta venha. E é possível que a resposta que vem não seja aquela que você imaginou, mas ele não deixará de responder, e isto trará paz ao seu coração. Cultivar, meus irmãos, um coração perseverante na oração exige tempo e disciplina. E eu faço a você a pergunta que eu já fiz a mim: como está, meu irmão, minha irmã, sua vida de oração? Quando você pensa no tempo que você dispensa para a oração, qual é o tempo? Quanto é do seu tempo diário que você dedica à oração? E qual a qualidade desse tempo? Que lugar a oração ocupa na sua vida diária? Que lugar as reuniões de oração das sociedades internas e na igreja como um todo ocupam na sua agenda? Até quando você tem orado? Quando você estabelece um alvo espiritual, e aqui eu não estou falando daqueles desejos egoístas que nós muitas vezes temos, não. O mesmo Jesus que nos disse que tudo o que pedíssemos em seu nome nós teríamos, ele nos diz o que pedir, porque a gente olha muita promessa, não é? Tudo o que pedindo, crendo, recebereis. Pedi, nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a alegria seja completa. Mas você tem que ler tudo o que Jesus fala. Primeiro, quando Jesus diz assim: e tudo o que pedirdes em meu nome, ser-vos-á concedido. Isto é antecedido por alguns versículos, e eu quero que você abra lá, em João, para provar para você biblicamente. João capítulo 15. Nós gostamos muito dessa promessa. Veja o que a palavra de Deus diz. Verso 7 do capítulo 15. Se, tem uma condicional aí, né? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que isso significa? Se a palavra de Cristo permanece em nós, não vamos pedir quinquilharias.
Não faremos pedidos egoístas. Não podemos decidir por nós mesmos o que queremos. Porque se a palavra de Deus está em nós, nós vamos desejar o que Ele deseja. É isto que significa pedir em nome de Jesus. Não só isto. Ele nos ensinou em várias passagens o que devemos pedir. Veja, lá em Mateus capítulo 7, ele nos prometeu: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, no verso 7 em diante. Mateus 7, de 7 em diante. Batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Perseverai na oração. É o que ele está dizendo. A mesma coisa que Paulo. Todo que pede, recebe. Mas nós precisamos entender o contexto. Ele está falando no Sermão do Monte. Antes de nos dizer que deveríamos pedir, buscar e bater, ele nos diz o que devemos pedir. No capítulo 6, capítulo anterior, primeiro ele diz com que atitude devemos pedir, do verso 5 ao verso 8. Nós não devemos ser como os fariseus. Ele diz que a nossa religiosidade não deve ser como a dos fariseus, por um lado. E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar em pé nas praças e nas sinagogas, para serem vistos dos homens, com o objetivo de, não é por causa que eles estão em pé, a ideia é porque eles querem ser vistos. Então essa é a religiosidade hipócrita, ou seja, não tem uma vida de oração para mostrar para os outros que você é um homem de oração. Eu vou entrar hoje, né, como muitos pregadores de televisão fazem, né? Eu vou entrar hoje no monte e eu vou passar 12 horas jejuando e eu vou fazer e acontecer. De outro lado, nossa vida de oração não deve ser como a dos pagãos, virar uma superstição, como se a oração fosse uma varinha de condão. Por isso ele diz, no verso 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Agora, a gente sempre diz, realmente, pastor, a gente não reza, né? A gente não fica repetindo orações. Mas não é só disso que Jesus está falando quando ele fala de vãs repetições. Ele está dizendo também que não é para a gente ficar insistindo muito num pedido, em coisas que a gente quer, porque, veja o verso 8, diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai Celeste sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então ele está dizendo que tem certas coisas que a gente não deve demorar tanto tempo orando. E o que ele nos diz para pedirmos? Verso 9 em diante, a oração dominical. Portanto, vós orareis assim, confira na sua Bíblia. Pai nosso, é este o pedido que nós devemos fazer. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, este é o pedido, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos pedir algo para nós? Sim, mas ele nos ensina o que pedir. E o que ele diz? O pão nosso, de amanhã, de um mês, de cada dia, dá-nos. Ou seja, você não precisa pedir nem por amanhã. Então, aquela oração que diz assim, Senhor, que nunca nos falte esse pão, é uma oração ímpia. Mesmo que seja feita por um crente. Sim, porque às vezes a gente se comporta como ímpios, né? Porque Jesus nos ensina a pedir hoje. A gente nem precisa. Porque às vezes a gente amanhece e tem o que comer. E a gente só tem que agradecer. Quantas vezes você amanheceu e não tinha nada e você diz, Senhor, dá-nos hoje o pão? Talvez poucas vezes, e alguns aqui talvez nenhuma vez. Você só precisava agradecer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. O que eu preciso? O pão de hoje, perdão dos pecados. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos ensina a pedir e logo em seguida observe que no verso 19 em diante, ele diz que nós não devemos acumular tesouro sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem,
que nós não devemos ter dois senhores, não podemos servir a Deus e a riqueza, que nós não devemos ser avarentos, porque senão o nosso olho será trevas. E ele termina esse capítulo 6 dizendo que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida quanto ao que havemos de comer ou beber, nem pelo nosso corpo quanto ao que havemos de comer. Você sabia que ele continua falando de oração? Oração ainda é o pano de fundo? Porque observe o que ele diz no verso 31, no verso 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Observe um paralelo entre o verso 32 e o verso 8, quando ele havia dito, não fiquem repetindo, porque vosso Pai sabe. E o que é que ele nos ordena pedir, queridos? Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês nem precisam pedir, peçam o reino. Você já parou para ler e sublinhar todas as coisas que Jesus nos ordena pedir? São poucas as coisas. Ele pede que nós busquemos o reino. É nesse contexto que ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E na passagem paralela de Lucas capítulo 12, quando ele fala contra a avareza, ele diz a mesma coisa. No verso 32 ele diz, não temais, ó pequenino rebanho, pois o Pai se agradou em dar-vos o reino. Então, quando eu estou falando de vida perseverante da oração, eu não estou falando que você, olha, se você tem sonhos, se Deus colocou sonhos em seu coração, ninguém frustrará os sonhos de Deus. E confunde os seus sonhos do seu coração enganoso com os sonhos de Deus. E você pede, e você determina, e você vem com a sua fé como uma vara de condão, e Deus vai conceder. Não! A Escritura diz o que devemos pedir. A Escritura nos diz. Então Paulo está falando aqui de um tipo de oração, nós devemos ser perseverantes. Em segundo lugar, nós devemos ser vigilantes também na oração. Nossa oração deve ser vigilante. Essa palavra vigiar sempre está ligada a orar. Você lembra Jesus, naquele momento crucial do Getsêmani, disse aos discípulos em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E o que a palavra de Deus está aqui dizendo quando diz vigiando com ações de graças, é que o crente precisa sempre estar atento às suas próprias fraquezas, às ciladas de Satanás, e ele precisa por isso estar em constante espírito de oração. Quando ele percebe o perigo, ele precisa orar em momentos específicos, estratégicos, quando ele percebe o perigo, e ele precisa caminhar na dependência do Senhor e ser vigilante do seu próprio comportamento. Vigiando traz esta ideia de em constante oração, procurando avaliar a si mesmo e reconhecer as próprias fraquezas, as ciladas de Satanás e do mundo. Oração envolve vigilância. Terceiro, devemos cultivar um espírito de gratidão na oração, vigiando com ações de graças. Você já viu com quanta frequência a palavra de Deus nos diz que devemos render graças? Nós sabemos que em 1 aos Tessalonicenses 5, verso 17, está escrito no verso 17, orai sem cessar. Veja, o ponto é, o crente vive na presença de Deus. Então ele ora em todo o tempo. Lá em Efésios 6:18 diz que nós devemos nos vestirmos da armadura de Deus, orando em todo, veja a palavra todo repetida várias vezes, Efésios 6:18, orando em todo o tempo. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que a palavra de Deus diz. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, mas o verso 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo também diz lá em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, mas com
ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa vida de oração deve ser perseverante, deve ser vigilante, mas ela deve estar embebida de ações de graça. O espírito de gratidão, meus irmãos, é importante porque ele livra a nossa oração de ser uma murmuração contra Deus. Meus irmãos, a oração por si só não é necessariamente uma atividade espiritual. A oração pode ser uma atividade carnal. Porque às vezes a gente tem uma oração tipo de Marta. Você lembra de Marta? Estava ocupada com muitos serviços, a Maria só queria ouvir Jesus. E aí ela chega para o Senhor, e eu imagino Marta desde o enriste, porque a palavra aproximou-se ali, ela sempre é usada no Novo Testamento com a ideia de uma aproximação hostil. Então, embora fosse uma serva de Deus, ela estava meio mal-humorada, porque Maria ali, e ela sozinha, e Jesus. E aí o que ela diz? Senhor, é interessante, né? Ela chama Jesus de Senhor, mas trata como servo. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me abandonado para servir sozinha? A palavra ali tem um sentido de abandonar, ela se fez de vítima. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. É assim que a gente faz na oração. Senhor, faz isso, isso e isso assim para mim. Senhor, faz com que o meu marido haja assim, eu quero assim. Faz com que a minha mulher seja desse jeito. Quando a gente não tem gratidão, a gente faz da oração uma murmuração. Um lamento. É claro que existem orações de lamento, é claro. Mas nós devemos saber com que espírito nós o fazemos. E a gratidão nos livra de fazer da oração um meio de murmurar e também nos motiva a continuar orando à medida em que lembramos do que Deus fez em nossa vida. Mas eu preciso repetir, isto nem sempre vem naturalmente, eu preciso falar ao meu coração. Lembra do salmista no Salmo 103? Eu preciso fazer mais como o salmista, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Quais? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mas ele não só lembra a sua alma, os feitos que Deus realizou na vida dele, mas também na vida do seu povo. Certo? Porque ele diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós precisamos trazer a memória, por isso, irmãos, a oração, é bom que a oração seja precedida da leitura, da meditação, da leitura até em voz alta, para que nosso coração não seja prisioneiro da murmuração, do pessimismo. Nós precisamos cultivar um espírito de gratidão. E por fim, nesse ponto da oração, ela também deve ser comprometida com o avanço do reino de Deus. Não é apenas orar pelos nossos pedidos pessoais. Você já pensou, você já percebeu como nossos pedidos pessoais ocupam grande parte do pouco tempo de oração que nós temos? A gente sempre faz pedidos de oração e não tem nenhum problema em você pedir coisas específicas. Cura de uma enfermidade, problema financeiro. Não tem problema, mas a questão é que lugar isso ocupa. Paulo diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Veja a preocupação dele. Ele estava preso, você lembra? Ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E o que você pediria? Bom, eu vou dizer o que eu pediria. Diz, Senhor, irmãos, orem por mim, para que Deus me liberte dessa prisão. E eu possa pregar melhor a palavra de Deus. Mas Paulo sabia que mesmo preso, a palavra de Deus não estava algemada. Pelo contrário, lá em Filipenses, no capítulo 1, desde o verso 12 em diante, ele diz, olha, eu queria que vocês soubessem que as coisas que me aconteceram, essa prisão, têm contribuído antes para o avanço do Evangelho.
de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Os soldados tinham que ser algemados a ele, não podiam fazer mal a ele, ele era cidadão romano, e tome evangelho o dia todo. E a maioria dos irmãos, estimulados por minhas cadeias, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tem sido um encorajamento para muitos. Então, por que Paulo não pede aqui a libertação? Porque para ele o mais importante é que ele cumpra o ministério. E se o ministério dele inclui pregar na prisão, por isso ele diz, suplicai também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. É isso que ele quer. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O seu compromisso é com o reino, mais do que com suas necessidades. Ele diz, olha, que eu o manifeste como devo fazer. Meus irmãos, vamos fazer uma aplicação aqui. Quem é que não quer que a vacina dê certo? Quem é que não olha o noticiário dizendo, oh Deus, inspira um louco para descobrir mesmo essa vacina? Oh Jesus, ajuda para que a gente nunca mais precise vir sem máscara. Nunca mais precise vir de máscara, melhor dizendo. Não é isso? Vamos orar pelo fim da pandemia. Não estou dizendo que é pecado orar, mas irmãos, essa não é nossa prioridade. Sabe qual deveria ser a nossa prioridade? Senhor, abre-nos a porta à palavra. Senhor, dá-nos oportunidade de pregar o Evangelho e demonstrar como o Senhor é suficiente na nossa vida, mesmo que nós tenhamos que ser separados, mesmo que nós tenhamos que usar máscara, mesmo que nós tenhamos que nos isolar. Senhor, que nós possamos usar isto como oportunidade para mostrar ao mundo que o Senhor é suficiente na nossa vida. Abre, Senhor, a oportunidade para que preguemos a palavra nesses tempos. É isso que Paulo faz. Isto é compromisso com o reino. A oração precisa ser comprometida com o avanço do reino. John White disse certa vez, que a oração não deve centralizar-se em meus pequenos infortúnios e necessidades. Sem dúvida, Deus se interessa por eles também. Eles ocupam um lugar na agenda dele. Mas esta agenda foi redigida no céu e trata de assuntos de consequências maiores. Jesus nos recomendou, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmão, quanto tempo você dedica para orar pelo avanço do reino? Quanto tempo você dedica para pedir a Deus sabedoria para que você seja uma testemunha no seu trabalho, na sua escola, perante os seus familiares que não são cristãos e vizinhos? Quanto tempo você dedica a pedir que Deus dê à igreja, nesses tempos, a oportunidade de testemunhar? A oração precisa ser comprometida com o avanço do reino. E é por isso que, logo em seguida, Paulo então fala a segunda atividade, que é o testemunho cristão, trazendo também 4 princípios. E ele está falando aqui da obra de evangelização. Por isso ele diz, portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora, aproveitai as oportunidades, e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Antes de tudo, meus irmãos, quando nós pensamos em evangelismo, nós sempre pensamos também em programas e atividades realizadas, geralmente numa perspectiva mais institucional e formal, ou em ações estratégicas para ganhar almas, como se a estratégia em si pudesse provocar conversões. No livro Amizade, Chave para Evangelização, Joe Aldrich observa que no afã de produzir conversões e buscar crescimento, a igreja frequentemente adota modelos evangelísticos defeituosos, no mínimo reducionistas. Ele chama esses modelos de pescaria, emboscada e expedição de caça. Ele traz essas denominações aí. Pescaria é o seguinte, você chama o peixe e aí o pastor do púlpito pesca. Você leva tudo para atrair o peixe. Música, ambiente, né, um louvor bem bonito, uma boa recepção, e na hora do apelo coloca uma música bem melosa, e o pastor fica fazendo aqueles apelos. Isso é pescaria. Mas tem emboscada também, quando você encurrala, né?
Muitas vezes o pecador não sabe que ele está indo para ouvir a palavra. Então você coloca algum atrativo, alguma coisa, algum entretenimento, e ali você, em algum momento, supostamente prega o evangelho. Quando ele vê, ele está aí sendo evangelizado. Ou a expedição de caça, quando você vai atrás do pecador em qualquer lugar, mesmo que às vezes seja num momento inconveniente para ele. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, quer oportuno, quer não, é oportuno para mim, não para quem está ouvindo. Mas, de fato, nós precisamos entender que a palavra de Deus nos ensina que o testemunho cristão não se resume propriamente a atividades pontuais. Evangelizar é um estilo de vida que envolve todo o nosso comportamento perante os de fora, como Paulo chama aqui. O presbítero Solano Portela, comentando o livro de Atos, fez a seguinte pergunta: qual era a explicação de Lucas para o crescimento da igreja primitiva? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava quem? O Senhor. Mas ele diz, não foi um mapeamento das entidades espirituais ou da situação dinâmica dos grupos sociais em relação à receptividade do evangelho. Não foi a aplicação específica de qualquer técnica ou metodologia. Não foi o estabelecimento de alvos numéricos, nem o trabalho no desconhecimento da soberania da atuação do Espírito. Era a simples proclamação da verdade por homens cujas vidas haviam sido despojadas de sua segurança terrestre e que se haviam lançado no controle de Deus para, com vidas limpas, proclamar a sua mensagem. E é por isso que Paulo aqui traz, então, 4 princípios dessa obra evangelizadora que deve ser tal como a oração, como respirar. O primeiro deles é: portai-vos com sabedoria perante os de fora. A primeira coisa é, nós precisamos vigiar o nosso comportamento e precisamos nos comportar publicamente com sabedoria perante aqueles que não conhecem a Jesus. E esta recomendação, ela enfatiza uma conduta intencional. Antes de tudo, meus irmãos, o Espírito Santo está nos dizendo que nosso comportamento, em contraste com os de fora, deve consistir de ações e palavras intencionais. A palavra de Deus nos diz que os gentios andam na vaidade dos próprios pensamentos, lá em Efésios 4,17. E assim éramos nós antes de sermos regenerados por Jesus Cristo. Mas nós somos nova criatura. A Bíblia diz que os ímpios, no Salmo 1, verso 4, são como a palha que o vento dispersa. Eles são levados pelos seus impulsos. Mas o crente não deve agir a reboque das suas emoções, mas por uma resolução de uma vontade santificada pelo Espírito Santo, habitando em seu coração. O crente é controlado pelo Espírito, cujo fruto inclui domínio próprio. Por isso o seu comportamento, visando a glória de Deus, deve ser sempre intencional. E esse comportamento intencional consiste de conduzir-se com sabedoria perante os de fora. Dito de uma forma simples, sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Você pode ser inteligente, acumular conhecimento, mas se você não sabe aplicá-lo na prática, você não é sábio. Além disso, a concepção bíblica de sabedoria tem como fundamento o temor do Senhor. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, quando Paulo nos diz, portai-vos com sabedoria, isto primeiramente quer dizer que nosso comportamento em ações e palavras tem que ser pautado pelo temor do Senhor, pela reverência ao Senhor, considerando aquilo que o Senhor aprova em sua palavra. E é nessa mesma perspectiva que Pedro nos diz em sua primeira epístola, que devemos nos portar com temor nos dias da nossa peregrinação, lá em 1 de Pedro 1:17b. E em segundo lugar, esse portar-se com sabedoria significa que devemos nos comportar de uma forma que a nossa prática de vida seja uma aplicação e uma demonstração do Evangelho, do conhecimento que nós professamos e pregamos. É por isso que Paulo começou a epístola, lembra? Com aquela oração no capítulo 1, verso 9, pedindo que transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus, a fim de vivermos de um modo digno de Deus, que é o viver com sabedoria. Então, meus irmãos, quando nós praticamos o Evangelho, nós damos credibilidade à nossa mensagem perante os de fora. Eu lembro de uma esposa muito inteligente, cujo marido supostamente tinha se convertido, mas dava um péssimo testemunho. Ela disse: pastor, o fulano sempre diz que eu tenho que crer no Evangelho. Eu sempre respondo para ele que ele precisa viver o Evangelho.
eu não podia falar nada além de pensar, ela tem razão. Porque ele não vivia o evangelho. Portanto, como observou Joe Aldrich, de novo, credibilidade é o primeiro requisito essencial para a evangelização. Precisamos ser boas novas antes de compartilharmos boas novas. À medida que nós crescemos, meus irmãos, é esperado que nós expressemos a natureza de Cristo em nossa vida. E dessa forma o evangelho torna-se observável nos acontecimentos práticos e cotidianos da nossa vida. Num certo sentido, o cristão é uma encarnação do evangelho. O evangelismo bíblico é um evangelismo encarnacional. Novamente, citando Aldrich, Deus quer tomar uma ideia radical, todo o seu plano de salvação, vesti-la com carne e sangue e lançá-la ao mundo dos homens. É por isso que a palavra de Deus nos ordena: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Você sempre para refletir como você se comporta no trabalho? Será que nós paramos para refletir quando nós estamos entre os colegas ou nas redes sociais, se o que nós estamos postando genuinamente reflete a verdade do evangelho? Ou nós agimos a reboque das nossas emoções? Segundo princípio é: aproveitai as oportunidades. É o que ele diz aí. Essa palavra é interessante porque ela é a mesma traduzida lá em Efésios 5,16 por remindo o tempo, porque os dias são maus. É a mesma expressão, só que aqui é traduzida por aproveitar as oportunidades. Essa palavra aproveitai literalmente significa resgatar, comprar, negociar. A figura aqui é de um negociante que vai ao mercado, ele vai negociar seu produto. O que Deus nos aconselha, portanto, em sua palavra, é potencializar as oportunidades para o testemunho do evangelho. Você sabe que no mundo dos negócios há dois tipos de oportunidades, não é? Aquelas que batem a nossa porta e aquelas que nós criamos. As oportunidades que batem a nossa porta são aquelas em que Deus nos abre, de repente, uma ocasião em que podemos testemunhar. Deus deseja que estejamos atentos, meus irmãos, às oportunidades que Ele nos dá de exibirmos a beleza de Cristo, de sermos boas novas para com os de fora. E elas são muitas. E não estão apenas entre as circunstâncias que nos dão prazer. A gente pensa muito em oportunidade quando a gente vai à praça, tomar um sorvete. Ok, isso pode ser uma boa oportunidade. Mas sabe, os momentos difíceis da vida também são oportunidades para você dar testemunho de Cristo. Aliás, eu diria que as melhores oportunidades são exatamente as mais conflituosas. Você sempre tem que pensar numa dificuldade como uma oportunidade de você glorificar a Cristo. Por quê? Porque nas dificuldades nós somos expostos a algum tipo de pressão, nós somos chamados a responder àquela situação de forma positiva, adotando um comportamento que agrade o Senhor, que exiba o caráter de Cristo. E não se engane, viu? Nossos vizinhos e parentes estão nos observando para ver como vamos reagir diante daquela situação. As próprias pessoas que nos provocam e difamam estão observando o modo que vamos agir. Em 1 de Pedro 2, 11 e 12, ele diz que nós devemos nos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ele diz, no capítulo 2, verso 11 de 1 de Pedro: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, glorifiquem vosso Deus no dia da visitação. E no capítulo 4, verso 4, ele diz: por isso, difamando-vos estranham que não concorrais com eles ao mesmo exemplo de devassidão. Ao mesmo tempo em que eles criticam, eles estranham o seu comportamento diferente. São oportunidades que Deus nos dá. Mas há oportunidades também que nós criamos. Nós precisamos ter criatividade também para criar oportunidades de testemunhar o evangelho. Significa dispormos-nos a cumprir deveres familiares e sociais, praticar boas obras, servir uns aos outros, servir os de fora, demonstrando a eles o amor de Cristo. Um comportamento sábio e rico em boas obras diante dos não cristãos é um adorno para o evangelho, porque mostra na prática o que Jesus fez na vida de todo aquele que nele crê. Por isso lá em Tito, capítulo 1, verso 9 em diante, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele está falando do comportamento que convém à sã doutrina. Se você observar, ele diz que as mulheres idosas sejam mestras do bem.
E 2 vezes ele diz, para que a palavra de Deus não seja caluniada. Ele diz, os servos não sejam respondões, para ornarem ou enfeitarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. As boas obras são o adorno da noiva de Cristo. Está chamado em Efésios 1:4 de um comportamento santo e irrepreensível. A santidade descreve o nosso caráter. A vida irrepreensível descreve a nossa conduta. A beleza de Cristo, meus irmãos, morando em nós, à medida em que mantemos os relacionamentos diários da vida, como diz Joe Aldrich novamente, é a música do Evangelho. E assim que a música for ouvida, observe ele, espere para ser indagado sobre a razão da beleza que você tem. E aí então vem o terceiro conselho. Seja agradável no falar. Você não precisa ser uma pessoa grosseira. Evite todo o escândalo que não o escândalo da cruz. E toda ofensa que não seja a ofensa de Cristo crucificado. Isto significa que você deve ter um falar que manifeste a graça de Deus. O que ama a pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Nós somos exortados, irmãos, para ter uma palavra temperada com sal. Isso quer dizer uma conversa equilibrada. Muitos cristãos que acham que estão dando testemunho do Evangelho vociferando nas redes sociais e às vezes publicando até coisas com palavras impróprias a um crente. Quantas publicações eu vejo, para minha tristeza, em redes sociais de cristãos extremamente ofensivas. É claro que devemos confrontar o pecado, mas temos que tomar cuidado, queridos. Nós somos exortados a ter uma palavra temperada com sal. Isto significa, primeiro, falar na hora certa. Não é só falar a verdade, irmão. Não é só falar a coisa certa. Você precisa saber falar na hora certa. Você precisa saber falar da maneira certa. E você também precisa saber falar com a motivação certa. Então, cuidado. Eu tenho a verdade e fala de maneira errada, você estragou a verdade. Então isso inclui falar na hora certa. A Bíblia diz em Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É isto que está escrito ali. Também, ter a palavra temperada com sal, significa saber quando calar. Você não precisa ser um tagarela. Provérbios 10:19 diz, no muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Você tem que saber quando calar. Devemos lembrar que a palavra de Deus nos recomenda em Tiago 1:19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas quão rápidos somos para falar, principalmente porque o celular nos deixa mais valentes. Esse escudo de aço nos faz virar uma fera. Mas quando a gente está no trabalho diante de um amigo, às vezes não tem coragem de falar o Evangelho. Por fim, em quarto lugar, devemos estar preparados para explicar claramente o Evangelho. Para saberdes como deveis responder a cada um. Você já parou para refletir sobre cada um? Por que ele fala cada um? Por que ele diz para saber como responder a todos? Porque cada um tem um estado de prontidão, cada um tem experiências, cada um tem um modo de lhe falar e de lhe perguntar e de lhe questionar. Então você tem que aplicar o Evangelho conforme a necessidade de cada um. Partindo dessa necessidade para demonstrar a necessidade de todos, que é a de perdão, de regeneração, de conversão ao Senhor. Então, estar preparado para responder envolve ser capaz de apresentar de maneira lógica e racional o Evangelho. É a mesma coisa que Pedro falou em 1 de Pedro 3,15. Estando sempre preparados para responder razão da esperança que há em vós. Então, isso quer dizer, querido, que nós temos que ser inteligentes na comunicação do Evangelho, com mansidão. A Bíblia diz em 1 de Pedro, fazendo com mansidão,
para que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom nome em Cristo. Nós precisamos desenvolver nisso uma linguagem bíblica de comunicação. Às vezes a gente não confunda com evangeliquez, tá? Aquela palavra gospel, cheia de jargões, que já perderam sentido, né? Deus tem um plano na sua vida. Você sabia que os decretos eternos de Deus são secretos? Cuidado com o que você fala. Jesus te ama. A Bíblia diz que o amor de Deus é oferecido aos homens em Jesus Cristo. E aqueles que não creem, sobre eles permanece a ira de Deus, não o amor de Deus. Está lá em João 3,16 em diante. A gente lê o 16, lê em diante. Aquele que não crê, permanece debaixo da ira. Então nós temos que falar da ira também. Então, desenvolver uma linguagem bíblica é transformar em conceitos bíblicos. A gente já aprendeu algumas coisas, né? A gente aprende as mudanças de linguagem, mesmo quando elas são imposições que tentam implantar uma nova visão de mundo, né? Feminicídio. Homicídio era suficiente. Certo? Misoginia. O que é misoginia? Ódio à mulher. Todo homem tem ódio à mulher por ser mulher ou porque ele é possessivo? São coisas que nós temos que discutir. Alguns falam da mãe natureza. Ai, olha, a natureza é sábia. Natureza não é sábia coisa nenhuma. A natureza é criação. Sábio é Deus. Por isso nós devemos preferir, inclusive, criação. Embora possamos usar intercambiável natureza, mas usemos mais a criação. Porque pressupomos um Criador. Às vezes a gente tem certas linguagens do tipo, olha, fulano deu sorte. O que é isso, feitiçaria agora? Ninguém dá sorte. Tem gente que chega para mim e diz, ah, pastor, o senhor deu sorte. Não, meu irmão, eu sou abençoado, é diferente. Então nós precisamos ter uma linguagem que corrija, desde a linguagem. É o que a palavra de Deus nos mostra. É isto que é saber responder a cada um. Oração, irmãos, e testemunho cristão são nossas duas principais atividades e preocupações como igreja em missão no mundo. Por isso nós precisamos aprender, nós precisamos nos debruçar. Eu concluo com as palavras de novo de Joe Aldrich, é a quem devo a maior parte das observações que fiz aqui. E eu termino com isto. Evangelizar é explicar o que eu possuo em Cristo. Desculpe, evangelizar é expressar o que eu possuo em Cristo e explicar como vim a possuí-lo. No sentido mais real, evangelizar é exibir todo o caráter de Deus. Seu amor, sua justiça, sua integridade e sua fidelidade, através das particularidades da vida cotidiana. Portanto, a evangelização não é uma atividade especial a ser realizada numa hora determinada. É o fluxo espontâneo e constante de nossa experiência individual e coletiva em Cristo. Amém.